Você assinou a própria ruína, seu Damião. A voz do genro estalou no salão lotado, enquanto ele empurrava o contrato sobre a mesa e sorria para as câmeras. Damião, motorista de ônibus aposentado, olhou para a filha chorando, para a neta escondida atrás dela, e respondeu baixo: Não, rapaz. Eu assinei foi a tua sentença. Fica comigo até o fim, porque essa verdade muda tudo no último minuto. A chuva caía de lado naquela noite em Belo Horizonte, batendo nas janelas antigas do salão comunitário do bairro Horto, como pedrinhas jogadas por uma criança nervosa. Do lado de fora, a rua estava cheia de carros parados, guarda-chuvas tortos e gente se espremendo na calçada. Do lado de dentro, mais de 100 moradores se apertavam em cadeiras de plástico, alguns em pé perto da porta, outros com celulares levantados, filmando como se ali fosse terminar uma novela inteira. No centro do salão, sob uma lâmpada branca que piscava, estava Damião Arantes, 62 anos. Camisa social simples, calça escura, sapatos ainda úmidos. O cabelo grisalho estava penteado para trás, mas a água da chuva tinha vencido o cuidado. Ele segurava uma pasta azul contra o peito, com tanta força que os dedos ficaram brancos. Do outro lado da mesa, com terno cinza impecável e relógio caro aparecendo no punho, estava Vitor Galvão, empresário da construção civil, marido de Lara, a única filha de Damião. Vitor sorria sem mostrar os dentes. Aquele tipo de sorriso que não quer agradar ninguém, só mostrar que já ganhou. Ao lado dele, 2 advogados ajeitavam papéis. Atrás, um homem da prefeitura, de crachá torto, fingia mexer no celular. Lara estava perto da parede, pálida, com a mão apertando a barriga de 6 meses. A menina Sofia, de 8 anos, se escondia no casaco da mãe. Vamos acabar com esse circo, disse Vitor, levantando a voz para que todos ouvissem. O senhor Damião Arantes vendeu voluntariamente o imóvel da rua Itamogi, número 318, para a empresa Horizonte Novo Participações. Recebeu R$280 mil como sinal, assinou compromisso irrevogável e agora está tentando se fazer de vítima. Um burburinho correu pelo salão. Damião não respondeu de imediato. Olhou para as mãos. Mãos grossas, marcadas de volante, graxa antiga, sol e madrugada. Mãos que carregaram marmita, sacola de feira, mochila de filha pequena dormindo no ônibus, depois de uma consulta no posto. Mãos que agora pareciam pequenas diante da pilha de papel que Vitor colocava na mesa. Pai, Lara sussurrou quase sem voz. Vitor virou o rosto para ela. Fica quieta, Lara. Você já passou vergonha demais por causa dele. Damião levantou os olhos. Até aquele momento, ele tinha suportado a acusação de golpe, a humilhação na frente dos vizinhos, a notícia falsa circulando nos grupos do WhatsApp, o aviso de despejo colado no portão da casa que fora de sua esposa. Tinha suportado porque precisava chegar ali inteiro. Mas ver o genro mandar sua filha calar a boca diante de todo mundo mexeu numa coisa funda, antiga, que ele jurava ter enterrado no dia em que enterrou a mulher. Ele colocou a pasta azul sobre a mesa. Você gosta de documento, né, Vitor? Então vamos falar de documento. Vitor riu, finalmente. Mas antes, continuou Damião, abrindo a pasta devagar. Quero que você olhe bem para a minha neta. Sofia apertou mais o casaco de Lara. Não envolve criança nisso, disse Vitor. Quem envolveu criança foi você, quando mandou cortar a luz da casa com ela dentro. O salão explodiu em murmúrios. Uma mulher na primeira fila levou a mão à boca. Um homem de boné começou a filmar mais perto. Vitor perdeu o sorriso por meio segundo. Depois recuperou. Acusações emocionais não mudam contrato. Damião tirou da pasta um envelope pardo velho, com manchas de umidade nos cantos. Nele havia uma palavra escrita com letra redonda, feminina, janela. Lara reconheceu a letra antes de qualquer um. Essa é a letra da mamãe, ela disse. Damião assentiu, sem olhar para ela. Se olhasse, talvez desabasse. Tua mãe deixou isso para mim dentro do batente da janela do quarto. 16 anos escondido. Eu só achei porque, na semana passada, depois que vocês arrancaram o reboco do fundo da casa, a madeira abriu. Vitor ficou imóvel. Só os olhos se moveram, rápidos, procurando alguma coisa no rosto de um dos advogados. Damião tirou do envelope uma fotografia, depois uma chave pequena, depois um pendrive preto gasto. Colocou os 3 objetos em fila sobre a mesa. Ela dizia que casa antiga fala. Eu achava poesia. Era aviso. O homem da prefeitura finalmente tirou os olhos do celular. Seu Damião, disse ele tentando sorrir,
Acho melhor a gente manter a reunião dentro do assunto da regularização urbana. O assunto é exatamente esse, doutor Renato. Regularização. Só que da verdade. Vitor bateu a mão na mesa. Chega. Isso aqui é uma tentativa patética de atrasar um projeto aprovado. O bairro vai ganhar praça, creche, comércio, valorização. E esse senhor está segurando tudo porque não aceita que a vida mudou. A vida mudou mesmo, disse Damião. Só que para você mudou hoje. Ele olhou para um rapaz no canto. Murilo, jornalista de um canal local que Lara tinha chamado escondido. Murilo fez um sinal discreto com a cabeça. A transmissão ao vivo já estava no ar. Damião respirou fundo. O cheiro do salão, mistura de chuva, café requentado e parede mofada, trouxe a ele a manhã de 15 dias antes, quando tudo começou de verdade. Naquela manhã, Damião não queria mexer em nada. Fazia 40 dias da morte de Teresa, sua esposa, e a casa ainda respirava como se ela tivesse acabado de sair para comprar pão. A xícara preferida dela continuava no escorredor. O chinelo ficava ao lado da cama. O rádio de pilha que ela ligava todo domingo na missa estava sobre a geladeira, mudo. Ele acordou antes das 5, hábito de 38 anos como motorista de ônibus. Mesmo aposentado, o corpo ainda escutava o despertador que não tocava mais. Fez café forte, sem açúcar, e sentou na mesa da cozinha. A casa da rua Itamogi era estreita, comprida, com piso vermelho encerado e quintal nos fundos, onde Teresa cultivava manjericão, boldo e uma roseira que nunca morria. Quando o vento bateu, uma lasca de madeira caiu da janela do quarto. Damião ouviu o estalo e foi ver. A janela era antiga, de 2 folhas, pintada de azul claro por Teresa. Ela vivia dizendo que um dia mandaria trocar o batente, mas nunca trocava. Madeira velha segura segredo melhor que parede nova, brincava. Ele passou a mão no batente e sentiu uma fresta funda. Puxou com a ponta da faca. Teu madeira se soltou em um pedaço comprido, revelando um espaço oco. Dentro havia o envelope pardo. Damião ficou ali de pé, na penumbra do quarto, com o envelope na mão, como se tivesse achado um bicho vivo. Na frente, a letra de Teresa. Janela. Atrás apenas uma frase. Damião, se mexerem na casa, não confie em quem chegar sorrindo. Ele sentou na cama. O cheiro do lençol ainda era dela, sabonete de erva doce e creme barato. Demorou quase 10 minutos para abrir. Dentro, havia a fotografia de uma mulher jovem em frente ao portão da casa, uma chave pequena e um pendrive. Também havia uma carta dobrada em 4. Meu Dami. Começava a carta. Teresa sempre o chamava assim quando queria que ele escutasse com o coração e não com a teimosia. Se você encontrou isto, é porque alguém mexeu na nossa casa sem amor. Eu escondi porque tive medo de te contar e você fazer besteira. Mas agora eu não estou aí para te segurar. Então respira antes de agir. A casa não é só nossa. A casa carrega uma dívida que não é de dinheiro. Procure Dona Celina, na antiga pensão da rua Sapucaí. Ela sabe o nome que falta. Não fale com Lara antes de saber tudo. E, pelo amor de Deus, cuidado com Vitor. Damião leu 3 vezes. A primeira com susto, a segunda com raiva. A terceira com a sensação de que Teresa estava no quarto, sentada no banco de madeira, olhando para ele com aquela paciência firme que sempre o desarmava. Vitor. Ele já não gostava do genro, mas desconfiar era uma coisa. Encontrar o nome dele na carta escondida pela esposa morta era outra. Vitor tinha entrado na família 8 anos antes, elegante, educado, falando de investimento, futuro, conforto. Lara, professora de educação infantil, se encantou. Damião não. Ele achava o genro rápido demais para elogiar, lento demais para olhar no olho de trabalhador. Teresa dizia, Dami, implicância não é prova. E ele respondia, prova a gente acha, cheiro a gente sente antes. Mas Teresa, justamente ela, tinha escrito, cuidado com Vitor. Damião guardou tudo na pasta azul e saiu para a rua Sapucaí antes das 8. Belo Horizonte acordava barulhenta, ônibus lotado, buzina, vendedor de café na porta da estação, gente descendo apressada para o centro. A antiga pensão ficava perto dos trilhos, num sobrado amarelo espremido entre uma loja de conserto de celular e um bar que ainda cheirava a cerveja da noite anterior. Dona Celina morava no 2º andar. Tinha 84 anos, cabelo branco preso num coque frouxo, olhos pequenos e vivos. Quando Damião disse o nome de Teresa, ela não pediu explicação.
Só abriu mais a porta. Demorou, disse. Damião entrou. O quarto era simples, com santos na parede, uma televisão antiga e uma mesa coberta por plástico transparente. Dona Celina colocou água para ferver. A Teresa morreu, disse Damião. Eu sei. A Lara me mandou mensagem. Eu não fui ao enterro porque essa perna aqui não sobe ladeira nem com promessa. Sente. Damião colocou a foto sobre a mesa. Dona Celina olhou e fechou os olhos. Lídia. Quem é? A moça que salvou sua casa antes de você saber que ela precisava ser salva. Damião esperou. Dona Celina serviu café em copos pequenos. A mão dela tremia, mas a voz não. Em 2008, uma construtora quis comprar essa fileira inteira da Itamogi. Na época não era Vitor. Era outro grupo, outro nome. Mas gente grande por trás era parecida. Queriam tirar as famílias dali, derrubar as casas, fazer estacionamento e depois prédio. Tua Teresa trabalhava como costureira para meio bairro. O povo contava coisa para ela. Ela descobriu que estavam falsificando o recibo de compra de casas antigas. Damião sentiu o estômago apertar. E essa Lídia? Lídia era escrevente no cartório. Namorava um rapaz da construtora. Achou documento falso, cópia de procuração, assinatura de gente morta. Veio me procurar porque eu alugava quarto para estudante e conhecia muita gente. Eu levei ela até Teresa. Por que Teresa? Dona Celina soltou uma risada seca. Porque sua mulher parecia mansa, mas tinha coragem de onça. E porque a casa de vocês era a ponta do terreno. Sem ela, o projeto não fechava. Damião olhou para a foto. Lídia era morena, cabelo curto, rosto tenso. Devia ter 20 e poucos anos. O que aconteceu com ela? Dona Celina demorou a responder. Sumiu. Sumiu como? Numa sexta-feira. Teresa veio aqui chorando, dizendo que Lídia tinha deixado uma chave e um arquivo com ela. Disse que, se acontecesse alguma coisa, era para guardar até a poeira baixar. A poeira nunca baixou. Depois apareceu notícia de que Lídia tinha ido embora para o Espírito Santo. Eu nunca acreditei. Tua mulher também não. Damião pegou a chave pequena. Chave de quê? Armário da rodoviária velha, eu acho. Naquele tempo tinha guarda-volume com chave, mas mudaram tudo depois. Talvez não abra mais nada. E o pendrive? Isso eu não sei. Teresa disse que nunca conseguiu abrir. Tinha senha. Damião puxou o pendrive do bolso. Ela deixou algum nome? Dona Celina olhou para ele com pena. Deixou. Mas você não vai gostar. Fala. O rapaz da construtora, namorado de Lídia, era Caio Galvão, irmão mais velho de Vitor. O barulho da rua desapareceu por um instante. Damião sentiu o café azedar na boca. Caio morreu, ele disse. Vitor sempre fala que o irmão morreu num acidente de moto. Morreu. 2 meses depois do sumiço dela. Na Avenida Cristiano Machado, de madrugada. Teresa achava que Caio sabia demais e tentou sair do esquema. Não tinha prova, só medo. Damião ficou quieto. Ele lembrava de Vitor chorando discretamente no casamento, quando Lara mencionou o irmão morto. Lembrava de Teresa olhando para o genro naquela noite, com um silêncio estranho. Na época, achou que era emoção de mãe vendo filha casar. Agora, tudo tinha outra luz. Dona Celina abriu uma gaveta e tirou uma sacola de pano. De dentro, pegou um caderno pequeno de capa verde. Teresa me pediu para guardar isso. Eu devia ter te dado antes, mas ela fez jurar que só entregaria se você viesse com a fotografia. Damião abriu. Eram anotações de Teresa. Datas, nomes, placas de carro, valores, endereços. A letra dela ocupava as páginas com uma ordem quase dolorosa. Em 2008, ela registrou reuniões estranhas no bairro. Em 2012, anotou a criação de uma empresa chamada Horizonte Novo Participações. Em 2016, escreveu: Vitor Galvão se aproximou de Lara. Coincidência não existe quando o homem pergunta demais sobre escritura. A frase acertou Damião no peito. Ele levantou. Obrigado. Damião, chamou Celina. Não vai para cima dele sozinho. Vitor não quer só a casa. Ele quer apagar o que a Lídia deixou. Damião saiu com a pasta mais pesada que antes. Na rua, o céu estava claro, mas ele sentia como se uma tempestade tivesse entrado por baixo da camisa. Pegou o ônibus para casa sem perceber que poderia chamar aplicativo. Sentou perto da janela como fazia quando ainda dirigia, e viu a cidade passar. Viadutos, muros grafitados, vendedores, gente cansada. Pensou em Teresa carregando aquela verdade por 16 anos. Pensou em Lara,
apaixonada por um homem que talvez tivesse escolhido ela como escolhe terreno, por localização, fragilidade e acesso. Quando chegou à rua Itamogi, havia um carro preto parado na frente de sua casa. Vitor estava no portão. Seu Damião, disse ele, sorrindo. Precisamos conversar. Damião apertou a pasta contra o corpo. Conversa de portão é boa porque termina rápido. Vitor riu, como se estivesse lidando com uma criança mal criada. Eu vim ajudar. Lara está preocupada com o senhor. Desde que Dona Teresa morreu, o senhor anda mexendo em coisas antigas, criando fantasmas. Lara te contou? Lara é minha esposa e minha filha. Por isso mesmo, a família precisa estar unida agora. Damião abriu o portão só o suficiente para entrar, mas Vitor colocou o pé no caminho. A casa está deteriorada. O bairro vai mudar. A proposta que eu trouxe é generosa. 650 mil reais à vista, mais um apartamento de 2 quartos em Contagem, quando o empreendimento ficar pronto. O senhor fica perto da Lara, da Sofia, do bebê que vai nascer. Para que se agarrar à parede velha? Damião olhou para a rachadura perto da janela. Depois para Vitor, porque parede velha escuta mais do que genro novo. O sorriso de Vitor endureceu. O senhor devia pensar melhor. Eu penso devagar, mas penso certo. Vitor se aproximou um pouco. Não transforme luto em guerra. Guerra custa caro, para quem perde, para quem não tem dinheiro também. Damião abriu o portão de uma vez, obrigando Vitor a tirar o pé. Boa tarde. Dentro de casa, encostou as costas no portão e respirou. A coragem dele não era a ausência de medo. Era medo com horário marcado para trabalhar. Naquela tarde ligou para Murilo, filho de um antigo colega de garagem. Murilo tinha 33 anos, barba curta, câmera boa e um canal local chamado BH por Dentro. Fazia matéria sobre buraco de rua, despejo irregular, ônibus atrasado, denúncia de condomínio. Não era grande, mas era visto por gente de bairro. E gente de bairro espalha notícia como vento espalha fumaça. Murilo chegou à noite. Seu Damião, se for briga de família, eu não entro. É briga de terreno. Família só foi o caminho que eles usaram. Damião mostrou a carta, o caderno de Teresa e o pendrive. Murilo conectou o pendrive no notebook. Pediu senha. Tentaram datas de nascimento, nome de Teresa, nome de Lara, rua Itamogi, Lídia. Nada. Pode ter criptografia antiga, disse Murilo. Conheço uma menina que recupera arquivo. Júlia. Trabalha com perícia digital para advogado. É cara, mas é boa. Quanto? Depende. Depender não cabe na minha aposentadoria. Murilo olhou para a foto de Teresa na parede. Eu falo com ela. Se o caso for grande, talvez ela aceite receber depois. Damião não gostou da palavra depois. Depois sempre vira favor, e favor cobra juros invisíveis. Mas aceitou. 2 dias mais tarde, Júlia veio à casa. Era pequena, cabelo raspado de um lado, mochila preta, jeito impaciente. Sentou na mesa da cozinha, abriu um notebook cheio de adesivos e examinou o pendrive. Antigo, mas não morto, disse. A senha pode estar em alguma pista. Quem criou isso queria esconder de curioso, não de laboratório. Damião colocou a carta de Teresa ao lado dela. Júlia leu. Janela. Madeira velha. Casa antiga fala. Nome que falta. Ela parou. A senha pode ser o nome que falta. Lídia? Já tentou. Nome completo? Damião não sabia. Dona Celina também não lembrava do sobrenome. Só Lídia, escrevente, cartório. Júlia digitou alguns comandos. Vasculhou metadados, montou uma lista de possibilidades. Tem um arquivo de áudio e uma pasta de documentos. O volume foi criado em 18 de julho de 2008. Usuário: LP Silva. Lídia P. Silva. Talvez. Ela digitou. Lídia P. Silva. Nada. Lídia Pereira Silva. Nada. Lídia Paula Silva. Nada. Damião levantou, foi até o quarto e trouxe o caderno verde. Folheou até a página de 2008. Teresa tinha escrito uma linha pequena no canto, quase escondida. L. P. S. 23 anos. Cartório do Barreiro, mãe no Cabana. Cabana, disse Júlia. Bairro Cabana do Pai Tomás? Pode ser. Ela digitou. Cabana. Nada. LPS Cabana. Nada. Damião fechou os olhos. Tentou ouvir Teresa. Ela gostava de senhas com sentido, não com enfeite. No aniversário de casamento, a senha do rádio novo era Manjericão, porque foi a primeira muda que plantaram no quintal.
No cadeado da despensa, Sofia, depois que a neta nasceu. Teresa escondia o coração nos códigos. Ele olhou para a janela azul. Tenta roseira. Júlia digitou. Nada. Tenta rosa do quintal. Nada. Damião passou a mão no rosto. Na carta, Teresa escreveu: a casa não é só nossa. A casa carrega uma dívida que não é de dinheiro. Tenta a dívida, disse ele. Nada. Tenta sem acento. A tela abriu. Júlia ficou imóvel por um segundo. Entrou. O coração de Damião bateu tão forte que ele precisou sentar. Havia uma pasta chamada Itamoji e um arquivo de áudio nomeado Reunião Final Wave. Júlia abriu primeiro os documentos. Eram imagens escaneadas, procurações, contratos de compra e venda, certidões, cópias de RG. Algumas assinaturas tinham marcas em vermelho, como se alguém comparasse traços. Havia uma planilha com nomes de moradores, idade, situação financeira, parentes, vulnerabilidade. Na coluna final, neve, viúva, sem filhos próximos, endividado, alcoolismo, herdeiros em conflito. Damião leu o próprio endereço na linha 17. Na coluna estratégia, uma frase: aproximação via filha no futuro, imóvel, chave. Ele sentiu vontade de quebrar a mesa. Júlia abriu o áudio. No começo, chiado, depois vozes. Uma masculina, jovem, tensa. Lídia, desliga isso. Uma mulher respondeu: não. Você prometeu que ia sair, Caio. Damião prendeu a respiração. Caio Galvão. Outra voz masculina apareceu, mais velha, dura. Essa menina está brincando com gente que não conhece. Você acha que documento some sozinho? Some gente também. Lídia falou: eu deixei cópia. Se acontecer alguma coisa comigo, vai para a polícia. O homem riu. Polícia come na nossa mão quando a mesa é grande. Caio, quase chorando. Pai, chega. Damião olhou para Júlia. Ela não mexia nem no mouse. A voz mais velha continuou: você quer casar com escrevente de cartório? Quer largar tudo por causa de meia dúzia de barraco? Então escuta. Amanhã ela some para pensar. Depois volta calada. Se não voltar, a cidade esquece. Cidade sempre esquece. Lídia gritou alguma coisa. O áudio estourou. Houve batida, cadeira arrastando, passos. Depois a gravação acabou. A cozinha ficou silenciosa. Júlia fechou o notebook devagar. Seu Damião, isso é grave. Grave foi o que fizeram com ela. Isso é só voz. Ele pediu cópia em 3 lugares. Júlia salvou em um HD, em nuvem criptografada e em outro pendrive novo. Depois, sem cobrar, olhou para ele e disse: minha avó perdeu casa por assinatura que ela nunca fez. Eu cobro quando isso derrubar alguém. Naquela noite, Damião contou parte da história a Lara. Não tudo. Ainda não. Chamou a filha para ir à casa, mas ela disse que Vitor estava em casa e não queria discussão. A voz dela era baixa demais. Damião ouviu o medo por baixo das palavras. Filha, você está bem? Estou cansada, pai. Gravidez deixa a gente assim. Ele está perto? Pausa. Está no banho. Então escuta. Não assina nada. Não entrega documento meu. Não fala da carta da sua mãe. Que carta? Depois eu explico. Pai, o Vitor disse que o senhor está confundindo as coisas. Ele disse que o senhor vai perder a casa e ainda pode ser processado. E você acredita? A respiração dela tremeu. Eu não sei mais no que eu acredito. Damião fechou os olhos. Acredita em mim por mais uma semana. Só isso. Uma semana para quê? Para eu te devolver a verdade com nome e sobrenome. Lara desligou chorando. 3 dias depois, a primeira pancada veio. Um oficial de justiça apareceu no portão com uma notificação. Damião estava sendo cobrado por uma dívida de R$ 1.800.000 com a empresa Horizonte Novo Participações, referente a um adiantamento recebido pela venda da casa e multa por descumprimento contratual. Anexado ao processo, havia um contrato com sua assinatura reconhecida em cartório. A assinatura parecia dele. Parecia tanto que Damião sentiu a pele gelar. Ele nunca assinara aquilo. Nunca recebera R$ 280.000. Sua conta tinha a aposentadoria e economias pequenas, guardadas para o parto de Lara e para arrumar o telhado. No mesmo dia circularam mensagens nos grupos do bairro: idoso vende casa, recebe dinheiro e agora se recusa a sair. Projeto social ameaçado por ganância. Logo depois, fotos dele apareceram em uma página local. Uma imagem de Damião entrando no banco. Outra dele conversando com Dona Celina na Sapucaí. A legenda insinuava que ele estava escondendo o dinheiro. Na padaria,
Uma mulher que o conhecia há 20 anos virou o rosto. No açougue, 2 homens cochicharam. No ponto de ônibus, alguém disse alto: "Tem velho que de santo só tem a cara." Damião não respondeu. Ele tinha vontade de gritar, mas Teresa ensinara uma coisa melhor. Quem grita antes perde ar para correr depois. Procurou um advogado antigo conhecido, Dr. Henrique, que fazia causas de família no centro. Henrique leu o contrato falso, tirou os óculos e disse: "Damião, isso é quadrilha." "Oisai. Então você sabe que não basta dizer que é falso. Eles têm cartório, testemunha, comprovante de transferência." "Que transferência?" Henrique mostrou. Havia um comprovante de R$280 mil enviado para uma conta em nome de Damião Arantes. "Essa conta não é minha. É conta digital aberta com seus dados." Damião riu sem humor. "Meus dados eles têm por causa de Lara, ou por causa de alguma cópia antiga. O ponto é, eles montaram trilho. Se você só reagir, vai ser atropelado. Então, eu ataco." Henrique olhou para ele. "Com o quê?" Damião abriu a pasta azul. Quando Henrique ouviu o áudio de Lídia, não falou por quase 1 minuto. "Você tem noção do que isso envolve?" "Tenho. Isso pode ligar a família Galvão a desaparecimento antigo, fraude imobiliária, corrupção cartorária, ameaça. Mas sem Lídia viva ou corpo, vão dizer que é armação. Eu não preciso provar tudo de uma vez. Só preciso tirar o Vitor da sombra." Henrique apoiou as mãos na mesa. "E sua filha? É por ela? Então faz direito. Sem bravata. Sem reunião emocional. Primeiro, perícia particular no contrato. Segundo, ata notarial do pendrive e do áudio. Terceiro, pedido urgente para bloquear qualquer transferência do imóvel. Quarto, notícia, crime. Quinto, imprensa, mas com cuidado. E se eles vierem antes?" Henrique olhou para a janela. Eles já vieram. Na madrugada seguinte, jogaram uma pedra pela janela da sala de Damião. A pedra veio enrolada num papel. "Velho teimoso morre sozinho." Ele acordou com o barulho, pegou o pedaço de pau que mantinha atrás da porta e correu para a rua. Não viu ninguém. Só uma moto dobrando a esquina sem placa visível. A janela quebrada espalhou vidro pelo chão. A foto de Teresa caiu da estante, mas não quebrou. Damião pegou o retrato, limpou com a manga e disse baixinho: "Eu sei." Sem fazer besteira. De manhã, Lara apareceu. Estava de óculos escuros, mesmo sem sol. Usava vestido largo, sapatilha e segurava Sofia pela mão. Quando tirou os óculos, Damião viu o roxo discreto perto da sobrancelha. O mundo ficou vermelho. "Quem fez isso?" Eu bati na porta do armário. "Lara." Ela começou a chorar. Sofia correu para o quintal. Damião deixou. Criança não precisa ouvir mãe quebrando por dentro. Lara sentou na cozinha, no mesmo lugar onde Teresa descascava mandioca. "Ele não era assim no começo," ela disse. "Ou eu não queria ver. Depois que a mamãe morreu, ele mudou. Falava da casa todo dia. Dizia que era desperdício o senhor morar aqui sozinho. Quando eu defendi o senhor, ele disse que eu era ingrata, que tudo que eu tinha era por causa dele. Ontem ele viu uma mensagem sua no meu celular." "Que mensagem?" "A de não assinar nada." Damião respirou fundo. "Pega suas coisas e fica aqui. Ele não vai deixar. Ele não manda nesta casa. Pai, você não entende. Ele tem gente. Ele sabe onde a Sofia estuda. Ele falou que se eu saísse, ele ia pedir guarda, dizer que eu sou instável, que minha família é golpista." Damião sentiu a própria idade pela primeira vez naquele caso. Não no joelho, não na coluna. Na impotência de ver a filha adulta presa numa casa sem grade. Ele pegou a mão dela. "Eu demorei para entender, filha. Mas agora eu entendi. Sua mãe também entendeu antes de morrer." Ele mostrou a carta. Lara leu chorando. Quando chegou ao nome de Vitor, tapou a boca. "Mamãe sabia?" Desconfiava. "E não me contou. Ela tentou te proteger. Talvez errado, mas tentou." Lara levantou e foi até a janela quebrada. "Eu casei com ele dentro desta casa. Lembra? A mamãe fez bolo de coco. Ele dançou com a Sofia no quintal. Predador também dança, filha. Só muda a música." A frase saiu dura demais. Damião se arrependeu na hora, mas Lara não se ofendeu. Ela parecia cansada de frases macias. "O que a gente faz? A gente prova. E antes disso, a gente te tira de lá sem ele perceber." O plano era simples, porque plano complicado demais dá tempo para covarde farejar. Lara voltaria para casa naquele dia como se nada tivesse acontecido. À noite, diria que Sofia dormiria na casa de uma coleguinha. Na verdade,
Murilo buscaria a menina e levaria para a casa de Júlia, onde havia câmeras e porteiro. No dia seguinte, Lara teria consulta pré-natal. Damião e uma defensora pública indicada por Henrique estariam esperando. Ela sairia da consulta direto para registrar ocorrência e pedir medida protetiva. Damião odiou cada parte que exigia Lara voltar para Vitor, mas Lara segurou sua mão e disse: "Eu consigo por uma noite. Eu aguentei anos sem saber. Uma noite eu aguento sabendo." A coragem da filha parecia a de Teresa. Não barulhenta. Pior, firme. Tudo quase deu certo. Sofia saiu sem problemas. Murilo a levou para Júlia com a desculpa de gravar um trabalho da escola. Mas Vitor descobriu antes da consulta. Talvez tivesse rastreador no celular de Lara. Talvez alguém no prédio tenha avisado. Talvez ele simplesmente conhecesse o medo dela bem demais. Às 7 da manhã, Lara ligou para Damião. A voz vinha cortada. "Pai, ele sabe. Onde você está?" "No banheiro." Ele trancou a porta do apartamento por fora e levou minha bolsa. "Disse que se eu sair, ele acaba com você hoje." Damião já estava pegando a chave do carro. "Não discute. Fica no banheiro. Eu estou indo." "Pai, não vem sozinho." Ele desligou e ligou para Henrique, Murilo e a polícia. Depois ligou para o porteiro do prédio, seu Robson, que ele conhecia de festas de aniversário da Sofia. "Robson, é Damião, pai da Lara. Meu genro está impedindo minha filha grávida de sair. A polícia está indo. Não deixa ele sair com ela." Robson hesitou. "Seu Damião, o Dr. Vitor é síndico do bloco, e eu sou avô de uma menina que você viu crescer. Escolhe rápido quem você vai ser hoje." Robson ficou mudo. Depois disse: "Eu travo a garagem." Quando Damião chegou, havia 2 viaturas na porta do prédio e moradores nas janelas. Vitor gritava no hall, de camisa social aberta no colarinho, tentando parecer indignado: "Isso é invasão da minha residência. Minha esposa está em crise psicológica." Lara saiu amparada por uma policial feminina, rosto vermelho, barriga protegida pelas mãos. Damião quis abraçá-la, mas esperou. Quem sai de uma gaiola não precisa de outro par de braços fechando o caminho. Ela veio até ele e encostou a testa em seu peito. "A Sofia, segura." Vitor apontou para Damião. "O senhor vai pagar por isso. Hoje mesmo." Damião olhou para o genro cercado de policiais, porteiro, vizinhos filmando. "Você fala muito para quem está sem plateia comprada." Vitor sorriu de novo, mas agora havia suor na testa. Na delegacia da mulher, Lara contou o suficiente. Não tudo, porque a vergonha prende a língua, mas contou agressões, ameaças, controle de dinheiro, chantagens com Sofia. A medida protetiva saiu. Vitor foi intimado a manter distância. Ele obedeceu por fora e atacou por dentro. No mesmo dia, o processo contra Damião ganhou pedido de liminar de desocupação. A empresa alegava risco de deterioração do imóvel e ocupação irregular. Uma decisão rápida poderia tirar Damião da casa antes que a perícia confirmasse a fraude. Henrique correu. Júlia fez ata notarial do pendrive. Murilo preparou reportagem, mas segurou a publicação. Damião passou a noite acordado na cozinha, com a janela tapada por papelão. Lara e Sofia dormiam no quarto de Teresa. Ou tentavam. Às 3 da manhã, Sofia apareceu descalça. "Vô." "Oi, passarinho. A gente vai perder a casa da avó?" Damião abriu os braços. Ela veio e sentou no colo dele, comprida demais para caber como antes, pequena demais para não precisar. "Não enquanto eu souber respirar. O papai disse que casa é só coisa." Damião olhou para o corredor escuro. "Às vezes é, mas esta aqui não é só coisa. Aqui sua mãe aprendeu a andar. Aqui sua avó costurou vestido para metade do bairro. Aqui você desenhou flor na parede e sua avó disse que era arte. Casa vira coisa quando ninguém ama. Enquanto tem amor, ela é testemunha." Sofia encostou a cabeça no ombro dele. "Testemunha fala?" Essa falou. Pela janela. A menina não entendeu, mas sorriu um pouco. Na manhã seguinte, a liminar foi negada provisoriamente. O juiz pediu manifestação do cartório e perícia preliminar. Henrique comemorou com um áudio curto: "Ganhamos dias. Usa bem." Damião usou. Ele voltou ao bairro Cabana do Pai Tomás com Murilo e Júlia. Procuraram registros de Lídia P. Silva. No cartório antigo do Barreiro, ninguém queria falar. Uma funcionária antiga, porém, ao ver a foto, reconheceu. Lídia Patrícia Silva. Trabalhava aqui, sim. Boa menina. Saiu de repente. Diziam que foi embora. A mãe dela morava no Cabana, Dona Marlene.
Morreu tem uns anos, mas tinha um irmão, Robério. Vende fruta na feira do Nova Suíça. Encontraram Robério numa manhã de sábado, atrás de uma banca de mexerica. Homem magro, pele queimada de sol, boné verde. Ao ouvir o nome da irmã, ele endureceu. Não falo disso. Damião colocou a foto sobre a caixa de laranjas. Robério olhou. A mão dele parou no ar. Quem é você? Marido de Teresa Arantes. O rosto de Robério mudou. Raiva e alívio brigaram nele. Teresa da Casa Azul? Sim. Robério saiu de trás da banca e chamou uma moça para cuidar. Levou Damião e Murilo para a lateral da feira, onde o barulho diminuía. Minha mãe morreu esperando Lídia bater no portão. Meu pai morreu dizendo que ela fugiu porque quis. Eu nunca acreditei. Damião contou o mínimo. Falou do áudio. Falou do nome Galvão. Robério ouviu sem piscar. Caio, ele disse. Minha irmã gostava daquele frouxo. Ele vinha lá em casa de moto. Minha mãe achava bonito, educado. Depois sumiram os dois da vida dela. Primeiro Lídia, depois ele morreu. O pai dele apareceu uma vez, oferecendo dinheiro para minha mãe parar de procurar. Ela cuspiu no chão. Você tem alguma coisa dela? Robério riu amargo. Tenho saudade. Serve. Damião não respondeu. Robério olhou para a banca, para as pessoas escolhendo fruta. Tem uma caixa. Minha mãe guardava. Carta, foto, documento. Nunca mexi direito. Dói. Foram à casa dele no fim da feira. A caixa estava no alto de um guarda-roupa, envolta em saco plástico. Dentro havia cartas de Lídia, crachá do cartório, fotos e um caderno. No caderno, anotações sobre fraudes, nomes de empresas, placas. Uma página tinha o desenho de uma planta do bairro Horto, com a casa de Damião marcada. Mas o que fez Robério sentar foi um envelope pequeno. Dentro, havia uma foto de Lídia grávida. No verso, se for menina, Clara. Se for menino, Daniel. Caio ainda não sabe se terá coragem. Damião sentiu o ar faltar. Ela estava grávida? Robério levou a mão ao rosto. Minha mãe suspeitava. Lídia vomitava, dormia demais. Mas ela nunca confirmou. Murilo abaixou a câmera. Até ele, acostumado a filmar dor, respeitou o silêncio. A história deixava de ser só fraude imobiliária. Havia uma mulher desaparecida, talvez com um filho nunca nascido. Havia Caio morto depois. Havia Vitor, irmão mais novo, agora usando a filha de Damião para tomar a casa ligada ao segredo da família. Seu Robério, disse Damião, eu vou levar isso para a polícia, mas só com sua autorização. Robério olhou para a foto da irmã grávida. Leva. Só não deixa esses homens matarem ela de novo no papel. Essa frase virou o centro da reportagem de Murilo. Quando o vídeo saiu, numa terça-feira às 8 da noite, tinha 15 minutos e um título direto. A casa que guardou um segredo. Fraude imobiliária, mulher desaparecida e a nova tentativa de expulsar famílias no Horto. Murilo não exibiu o áudio inteiro, apenas trechos curtos, com transcrição. Mostrou documentos, caderno de Teresa, registros antigos, entrevista com Robério de Costas, fala de Dona Celina, nota do advogado Henrique. Não acusou sem prova. Perguntou. Pergunta bem feita às vezes corta mais que grito. Em 2 horas, o vídeo passou de 100.000 visualizações. Em 6, chegou a 500 mil. Portais maiores replicaram. O nome Galvão subiu nos comentários. Moradores de outros bairros escreveram relatos parecidos. Procurações falsas, contratos, empresas diferentes, mesma pressão. Vitor tentou reagir com nota. Minha família é vítima de campanha difamatória conduzida por um aposentado desequilibrado, inconformado com a evolução urbana de Belo Horizonte. A palavra desequilibrado fez Lara vomitar de raiva. Ele me chamou assim por anos. Ela disse, segurando o celular. Toda vez que eu discordava. Desequilibrada, sensível, dramática. Damião pegou o aparelho da mão dela. Agora ele chamou na frente de todo mundo. O mundo responde. E respondeu. Professoras da escola de Lara se manifestaram. Vizinhos falaram. Robson, o porteiro, deu entrevista dizendo que Vitor tentara impedir Lara de sair. A policial que atendeu a ocorrência não falou, mas o registro existia. A imagem pública do empresário moderno rachou, mas Vitor não caiu. Pelo menos não ainda. Na quinta-feira, ele foi ao salão comunitário do Horto com advogados e um representante da prefeitura. Convocou moradores para esclarecer boatos. Prometeu indenização melhor para quem aderisse ao projeto. Disse que Damião estava manipulando uma tragédia antiga para enriquecer. Disse que Lara estava
sob influência emocional do pai. Disse que a medida protetiva era mal entendido conjugal. Foi nessa reunião que Damião entrou, de pasta azul no peito. Ele não pretendia falar tão cedo. Queria ouvir. Queria deixar Vitor se comprometer em público. E Vitor, confiante demais, fez exatamente isso. O senhor Damião assinou a própria ruína, disse, empurrando o contrato sobre a mesa. Está tudo aqui. Damião respondeu. Não, rapaz. Eu assinei foi a tua sentença. E ali, sob a lâmpada branca que piscava, voltou ao presente. O salão inteiro esperava. Damião pegou o pendrive e levantou para todos verem. Isto aqui tem documentos de 2008. Mostra que a família Galvão já mirava nossas casas antes de muita gente aqui ter cabelo branco. Tem lista de morador vulnerável. Tem contrato falso. Tem voz de gente ameaçando uma mulher que desapareceu. Vitor deu um passo. Isso é material ilegal, manipulado. Pode ser, disse Damião. Por isso eu trouxe alguém que entende. A porta lateral abriu. Júlia entrou com notebook e projetor pequeno. Atrás dela, Murilo transmitia ao vivo. E ao lado de Murilo entrou Henrique, com um documento protocolado na mão. Este material foi registrado em ata notarial, disse Henrique, e entregue ao Ministério Público hoje, às 16 horas, junto com pedido de investigação por associação criminosa, falsidade documental, ameaça, fraude imobiliária e possível conexão com desaparecimento antigo de Lídia Patrícia Silva. O representante da prefeitura levantou. Eu não autorizo o uso do meu nome nisso. Damião olhou para ele. Ainda não usei. Mas já que o senhor ficou com vontade, vamos chegar lá. Alguns moradores riram nervosos. Júlia conectou o notebook. Na parede descascada, apareceu a planilha de 2008. Nomes de famílias do bairro. Idades. Estratégias. Um senhor no fundo gritou. Meu nome está aí. Uma mulher levantou. O da minha mãe também. Damião não deixou virar tumulto. Calma. É por isso que precisava ser aqui, na frente de todo mundo. Porque eles ganham quando cada um acha que sofre sozinho. Vitor cochichou com um advogado. O advogado guardou papéis na pasta. Não era bom sinal para ele. Advogado bom sabe quando a sala mudou de dono. Henrique pediu o microfone emprestado. O contrato apresentado contra o senhor Damião contém assinatura falsa. A perícia grafotécnica preliminar já apontou divergências estruturais. Além disso, a conta que recebeu os supostos R$280 mil foi aberta digitalmente com documento vencido e e-mail não pertencente ao senhor Damião. O e-mail de recuperação está vinculado a um domínio usado por empresas do Grupo Horizonte Novo. O salão explodiu. Vitor gritou. Mentira! Júlia clicou. Apareceu o registro técnico, com parte dos dados ocultos. Mentira documentada fica feia, disse ela, sem levantar a voz. Damião virou-se para Lara. Ela chorava, mas desta vez não era medo. Era como se cada prova arrancasse um pano sujo de cima dela. Vitor percebeu e mudou o alvo. Lara, pelo amor de Deus, você sabe quem eu sou. Você sabe o que seu pai está fazendo. Ele está destruindo nossa família. Lara deu um passo à frente. A barriga pesada, as mãos tremendo. Nossa família? Você cortou o plano de saúde da Sofia quando eu pedi separação. O salão fez silêncio. Vitor endureceu. Isso é assunto particular. Você me trancou em casa. Lara, você disse que meu pai ia morrer na rua e que eu ia voltar rastejando porque ninguém acreditaria em mulher grávida nervosa. O rosto de Vitor mudou. Não para arrependimento. Para cálculo. Você está abalada. Lara respirou fundo. Eu estava. Agora estou gravando. Ela tirou do bolso um celular. Na tela, um arquivo de áudio. Júlia tinha orientado. Na noite em que Vitor a trancou, Lara deixou o gravador ligado no banheiro. O áudio tocou no salão. A voz de Vitor saiu metálica, mas clara. Sem a casa do seu pai, você não vale o risco que eu corri para casar com você. Você acha que eu aguentei aniversário de criança, almoço de domingo e aquela velha desconfiada por amor? A Teresa quase estragou tudo, mas morreu antes de falar. Seu pai vai ser mais fácil. Velho pobre sempre escolhe paz quando sente cheiro de cadeia. Ninguém respirou. Damião fechou os olhos quando ouviu aquela velha. Não por surpresa, por Teresa. Por ela ter morrido carregando sozinha a certeza de que a filha dormia ao lado de um homem que a usava como chave. Vitor avançou para tomar o celular. 2 moradores seguraram. Um policial à paisana, que Henrique havia chamado como testemunha de segurança, entrou no caminho. Calma, doutor. Tira a mão de mim. O policial mostrou a identificação. A mão ainda está leve. Não testa.
O representante da prefeitura tentou sair. Murilo filmou. Doutor Renato chamou Damião. O senhor vai embora antes ou depois de explicar por que seu nome aparece como consultor informal nas reuniões da Horizonte Novo? Renato ficou branco. Henrique levantou outro documento. Também consta no material entregue ao Ministério Público registro de mensagens entre funcionários da empresa e agentes públicos. Não faremos acusação aqui. Quem deve explicar, explicará no procedimento adequado. Vitor olhou em volta. Pela primeira vez, viu que não havia canto seguro. A transmissão estava no ar. Os moradores filmavam. Lara não abaixava mais a cabeça. Damião estava quieto, firme, com Teresa inteira por trás dele. Então Vitor fez o que gente como ele faz quando a máscara não serve. Tentou virar vítima. Vocês não sabem o que minha família passou, disse, a voz embargando de mentira. Meu irmão morreu por causa dessa história. Meu pai foi destruído por acusações. Essa Lídia manipulou todo mundo. Robério, que estava no fundo do salão sem que Vitor soubesse, levantou. Fala o nome dela direito. Vitor se virou. Quem é você? Irmão da mulher que tua família fez sumir. O salão abriu caminho para Robério como água. Ele veio até a frente, segurando a foto de Lídia grávida. Minha mãe morreu sem enterro para a filha. Meu pai morreu com vergonha de perguntar. Eu vendi fruta há 30 anos ouvindo que minha irmã fugiu com um homem. Hoje eu quero ouvir você falar olhando para a foto dela. Ela manipulou quem? Vitor não olhou. Robério colocou a foto sobre a mesa, ao lado dos contratos. Ela estava grávida. Vocês sabiam? Damião viu algo atravessar o rosto de Vitor. Uma sombra rápida demais para ser prova, forte demais para ser nada. Eu era criança, disse Vitor. Não sei de nada, mas cresceu sabendo o bastante para caçar a casa que guardava o arquivo dela, disse Damião. A sirene veio de longe. No começo, ninguém percebeu. Depois ficou mais perto. 2 viaturas pararam na porta do salão. Um promotor e 2 policiais civis entraram, acompanhados de um delegado de jaqueta escura. Henrique se aproximou de Damião e disse baixo: Eu te falei que protocolo não dorme quando a imprensa está acordada. O delegado pediu licença, chamou Vitor Galvão pelo nome e informou que havia mandado de busca e apreensão em seu escritório e residência, além de condução para prestar depoimento por descumprimento de medida protetiva e suspeita de obstrução de investigação. Vitor ainda tentou sorrir. Delegado, isso é um espetáculo armado. Então o senhor vai ter chance de explicar sem plateia. Quando passaram por Lara, Vitor parou. Você vai se arrepender. A policial que acompanhava o caso de Lara deu um passo. Repete mais alto para eu colocar no relatório. Ele não repetiu. Damião não sentiu vitória quando viu o genro sair. Sentiu o peso sair um palmo do chão, não do peito. Certas dores não vão embora de uma vez. Elas só perdem o direito de mandar. A reunião acabou tarde. Moradores cercaram Damião, uns pedindo desculpa, outros mostrando mensagens, contratos, ameaças. Ele ouviu o que pôde. Anotou nomes. Pediu calma. Disse que ninguém assinasse nada. Disse que procurassem Henrique, Defensoria, Ministério Público. Disse que o bairro precisava ficar junto. Lara sentou numa cadeira, exausta. Sofia, que Júlia trouxera depois de tudo controlado, correu para o colo da mãe. Damião viu a filha abraçar a menina e pela primeira vez em semanas percebeu que Lara não tremia. Do lado de fora, a chuva tinha parado. Mas história que parece acabar no salão geralmente só muda de sala. A busca no escritório de Vitor encontrou HDs, contratos, procurações, listas de imóveis em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Sabará. Encontrou também uma pasta com o nome Itamogi, Prioridade Emocional. Dentro, havia fotos de Lara desde antes do namoro, prints de redes sociais, rotina de Damião, horários de Teresa na igreja, informações sobre a escola de Sofia. Lara leu esse relatório semanas depois e ficou 2 dias sem falar. Ele me escolheu, disse, olhando para o nada. Não me amou primeiro. Escolheu. Damião sentou ao lado dela no quintal. Uma coisa não apaga a outra de dentro da gente do dia para a noite. Você pode ter amado. Isso fala de você, não absolve ele. Ela chorou sem barulho. Damião não explicou mais nada. Só ficou. A investigação sobre Lídia reabriu como procedimento de desaparecimento. O pai de Vitor, Augusto Galvão, já estava morto havia 5 anos. Mas morto não leva algema. Leva nome para processo, leva bens para bloqueio, leva memória para o lugar certo. A polícia escavou arquivos antigos, ouviu ex-funcionários, cruzou dados. Caio Galvão, o irmão morto,
havia registrado um boletim de ocorrência incompleto uma semana antes do acidente, dizendo que uma pessoa próxima corria risco. O boletim foi arquivado sem diligência. Uma antiga empregada da família Galvão, Dona Edna, apareceu depois da reportagem. Tinha 70 anos, morava em Santa Luzia. Disse que viu Lídia entrar na casa dos Galvão uma noite e nunca a viu sair. Disse que na madrugada, Augusto mandou lavar o tapete da sala e queimou roupas no fundo do lote. Na época, Edna tinha 3 filhos pequenos e medo de perder emprego. O medo dela durou 30 anos. A culpa, mais. Não encontraram o corpo de Lídia. Pelo menos não naquele primeiro ano. A ausência continuou sendo um buraco, mas agora tinha bordas. Nome, rosto, gravidez, voz, irmão, história. Vitor foi denunciado por fraude, falsidade documental, perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. Também entrou como investigado na organização voltada à tomada de imóveis. Tentou acordo. Tentou jogar culpa no pai morto. Tentou dizer que só herdara negócios. Mas os arquivos mostravam ações recentes com sua assinatura digital, mensagens com advogados, pagamentos a intermediários. O contrato falso contra Damião foi anulado. A casa da rua Itamogi ficou bloqueada contra a venda por segurança, mas continuou com ele. O projeto da Horizonte Novo foi suspenso. Outros moradores conseguiram revisar documentos. 3 famílias evitaram despejo. 2 senhoras descobriram dívidas falsas acima de R$900 mil cada. Um viúvo que já havia saído de casa voltou a brigar pelo imóvel. Murilo cresceu com a série. Recebeu convite de Portal Grande. Recusou por enquanto. Júlia virou referência em perícia de fraude digital. Henrique, que dizia querer se aposentar, passou a atender moradores toda quarta no salão comunitário. E Damião voltou a acordar às 5. Só que agora a rotina era outra. Fazia café, levava Lara para consultas, deixava Sofia na escola e passava no Ministério Público para assinar papel, entregar cópia, ouvir pergunta repetida. À tarde arrumava a casa, trocou a janela quebrada, mas guardou o pedaço do batente azul. Não como relíquia bonita, como prova de que madeira velha, quando abre, muda destino. O bebê nasceu numa madrugada de janeiro, em hospital público lotado, depois de 16 horas de trabalho de parto. Menino. Lara quis chamar de Theo. Sofia queria Joaquim. Damião não opinou. Quando colocaram o bebê nos braços dele, pequeno, vermelho, furioso com o mundo, Lara disse: "O segundo nome vai ser Teresa." A enfermeira sorriu, mas Teresa é nome feminino. Lara, exausta, respondeu: "Nesta família, é nome de coragem." O menino ficou Theo Teresa Arantes no coração da casa, mesmo que no cartório fosse Theo Arantes Galvão, até o processo de retirada do sobrenome paterno andar. Damião chamava de Theo com e aberto, e o bebê acalmava no colo dele como se reconhecesse volante antigo. 6 meses depois, houve a primeira audiência grande. O fórum parecia sempre igual. Corredor frio, cheiro de papel, gente falando baixo como se a parede julgasse. Damião chegou com Lara, Henrique e Robério. Vitor veio de terno, mais magro, barba aparada, acompanhado de advogados caros. Quando viu o filho bebê no colo de Lara, tentou uma expressão triste. Lara virou o rosto. Na audiência, Vitor negou tudo. Disse que amava a esposa, que o sogro o odiava por preconceito social, que a empresa era lícita, que documentos antigos eram fantasia conspiratória. O promotor colocou no telão a planilha "Aproximação via filha no futuro." Vitor disse que desconhecia. Júlia mostrou metadados de arquivos editados no computador pessoal dele. Vitor disse que alguém poderia ter plantado. Henrique apresentou o áudio de Lara. Vitor disse que era contexto de briga conjugal. Então o promotor chamou uma testemunha surpresa. Robson, o porteiro. Ele entrou nervoso, camisa passada demais, mãos suadas. Confirmou que Vitor mandara bloquear visitantes de Lara, controlar entregas, avisar quando Damião chegasse. Confirmou que no dia da ocorrência travou a garagem porque temeu pela segurança dela. Confirmou que Vitor dizia: "Mulher grávida pensa pouco, a gente pensa por ela." Lara fechou os olhos. Depois veio Dona Edna. A defesa tentou desqualificar, chamando suas lembranças de fragmentos de pessoa idosa. Dona Edna olhou para o advogado e disse: "Meu filho, eu esqueço onde deixo óculos. Não esqueço o cheiro de tapete queimado." Até o juiz levantou os olhos.
Mas a virada da audiência veio no fim, quando Henrique pediu juntada de um documento recebido naquela semana, uma carta de Caio Galvão para Lídia, encontrada por Robério dentro do forro da caixa antiga. A carta nunca tinha sido enviada. Damião não sabia dela até aquele dia. O promotor leu apenas um trecho. Lídia, se eu não chegar amanhã, procura a Teresa da Casa Azul. Ela não tem medo do meu pai. Diz a ela que meu irmão Vitor ouviu tudo atrás da porta. Ele era pequeno, mas não era bobo. Se um dia ele crescer igual a meu pai, que Deus perdoe nós dois. Vitor abaixou a cabeça pela primeira vez. Não por arrependimento. Damião percebeu. Era ódio por Caio ter falado seu nome do passado. A audiência terminou sem sentença. Processo é lento, e drama de vida real não respeita a vontade de plateia. Mas naquele dia, ao sair do fórum, Robério parou ao lado de Damião na escadaria. Você acha que minha irmã morreu naquela noite? Damião olhou para o movimento da avenida. Ônibus passando, moto buzinando, vendedor de bala no semáforo. Arro. Robério engoliu seco. Eu também. Mas hoje ela pareceu menos sozinha. Damião colocou a mão no ombro dele. Ela trouxe todo mundo até aqui. Robério chorou. Não muito. Só o suficiente para 30 anos caberem em alguns segundos. A sentença de Vitor no primeiro processo saiu 11 meses depois. 4 anos e 8 meses em regime semiaberto por fraude documental, perseguição e violência psicológica, além de medidas cíveis, indenização e perda de direitos administrativos nas empresas investigadas. A organização imobiliária ainda seria julgada em processo maior. O desaparecimento de Lídia continuaria aberto, com novas buscas em um antigo sítio da família Galvão, em Esmeraldas. Muita gente achou pouco. Lara achou pouco. Robério achou pouco. Damião também. Mas, quando o juiz leu a decisão, Vitor não olhou para Lara, nem para o filho. Olhou para Damião como se ainda buscasse uma rachadura. Damião sustentou o olhar. Não havia raiva suficiente para preencher tudo. Havia cansaço, sim. Havia luto. Havia Teresa ausente na cadeira ao lado. Mas havia também uma paz dura, feita não de perdão, e sim de verdade assentada no lugar. Na saída, jornalistas cercaram Lara. Você se sente vingada? Ela segurava Theo no colo e Sofia pela mão. Pensou antes de responder. Não. Eu me sinto acreditada. É diferente. Essa frase rodou mais que qualquer manchete. 1 ano depois da noite do salão comunitário, a casa da rua Itamogi estava pintada de azul claro de novo. Não azul perfeito de loja cara, mas azul de Teresa. Vivo, simples, teimoso. A roseira do quintal floresceu fora de época. Sofia dizia que era a avó mandando recado. Damião não corrigia. Num domingo de manhã, ele subiu numa escada para colocar o pedaço antigo do batente dentro de uma moldura simples. Lara achou estranho. Pai, vai pendurar madeira quebrada na sala? Vu. Por quê? Porque foi por aqui que tua mãe falou quando todo mundo mandava ela calar. Lara ficou quieta. Depois pegou a moldura e ajudou a alinhar. Sofia desenhava na mesa. Theo dormia no carrinho. O rádio tocava baixo uma música antiga que Teresa gostava. O cheiro de feijão vinha da panela. Por um minuto, a casa não parecia cenário de guerra. Parecia caça. E isso, depois de tudo, era quase milagre. Mais tarde, quando Lara e as crianças foram ao parque, Damião ficou sozinho. Sentou na cozinha com a pasta azul. Dentro, agora havia cópias dos documentos, cartas, fotos e um caderno novo. Na primeira página escreveu: para Sofia e Theo, quando forem grandes o bastante para saber que amor também precisa de prova. Ele não queria transformar dor em herança pesada, mas também não queria que silêncio virasse tradição. Escreveu pouco, sem enfeite. Contou quem foi Teresa. Contou quem foi Lídia. Contou como uma casa pode guardar horror e salvação ao mesmo tempo. Contou que Lara caiu, levantou e não devia nada à queda. No fim escreveu: eu passei a vida dirigindo ônibus. Aprendi que ninguém chega ao ponto final sozinho. Uns sobem, outros descem. Alguns esquecem bolsa. Alguns deixam saudade. Tua avó Teresa desceu antes de me explicar o caminho, mas deixou placa escondida na janela. Eu quase não vi. Ainda bem que casa antiga insiste. Dobrou a folha, guardou. Foi ao quarto e abriu a gaveta onde mantinha a chave pequena encontrada no envelope. A chave do antigo guarda-volume, que talvez não abrisse mais nada. Mesmo assim, ele a guardava. Algumas chaves não servem para a porta. Servem para lembrar que um dia existiu algo trancado e que alguém tentou abrir.
O telefone tocou. Era Murilo. Seu Damião, o pessoal quer gravar um último episódio. Um fechamento. O senhor topa falar? Damião olhou para a casa, para a janela azul, para a moldura com madeira quebrada. Só se não chamar de último. Como assim? Porque para quem perdeu casa, nome ou filha para esse povo, nunca é último. Chama de recomeço. Murilo riu do outro lado. O senhor virou roteirista agora? Não. Só aprendi com a Teresa a escolher palavra. Na gravação, feita no quintal, Damião não contou tudo de novo. Não precisava. O Brasil inteiro já gostava de repetir escândalo, mas ele não queria alimentar fome errada. Falou pouco. Disse que golpe grande raramente chega com cara de bandido. Chega de terno, projeto bonito, promessa de valorização e assinatura onde ninguém leu. Disse que família pode ser usada como fechadura por quem quer entrar. Disse que mulher ameaçada precisa ser ouvida antes de provar até a última lágrima. Disse o nome de Lídia Patrícia Silva 3 vezes, porque nome repetido briga contra esquecimento. No final, Murilo perguntou: Seu Damião, o senhor perdoou Dona Teresa por ter escondido isso? Damião ficou muito tempo calado. O vento mexia na roseira. Sofia ria na calçada, brincando com uma vizinha. Lara ajeitava Theo no colo. A luz de fim de tarde encostava na parede azul. Perdoei, disse ele. Mas não porque esconder foi certo. Não foi. Segredo vira mofo. Só que eu entendi o tamanho do medo dela e o tamanho do amor também. Teresa não guardou para me enganar. Guardou porque achou que, se abrisse, a casa caía por cima da nossa filha. Ela errou tentando segurar o teto. Quem nunca segurou o teto com a mão não sabe o peso. Murilo abaixou a câmera por um instante. Depois levantou. E para o Vitor, Damião olhou direto para a lente. Para ele, eu deixo a lei. Meu perdão não é documento de soltura. Essa foi a frase que virou corte, comentário, legenda, discussão. Teve quem chamasse Damião de duro. Teve quem dissesse que era pouco cristão. Teve quem perguntasse se vingança curava. Ele não respondeu. Não precisava. Naquela noite, depois que todos dormiram, Damião foi ao quintal. A lua estava fina. O bairro quieto, com um cachorro latindo longe e um ônibus subindo a avenida quase vazio. Ele encostou a mão no muro onde Teresa pendurava vasos. Consegui, Tê, disse baixinho. Não bonito, mas consegui. O vento passou pela roseira. Uma pétala caiu no chão. Damião riu sozinho. Tá bom. Não vou inventar sinal onde pode ser só vento. Mas pegou a pétala e colocou dentro do caderno mesmo assim. Meses depois, quando começaram as buscas no antigo sítio dos Galvão em Esmeraldas, Robério ligou para Damião antes de sair de casa. Se encontrarem alguma coisa, você vai comigo. Damião não perguntou o quê. Não disse talvez. Foram juntos. A polícia escavou perto de um galpão desativado, guiada por depoimento de Dona Edna e mapas antigos. Encontraram restos de tecido, uma fivela, ossos que ainda precisariam de perícia. Robério caiu sentado na terra. Damião ajoelhou ao lado dele. Não havia confirmação, mas havia uma possibilidade terrível, e às vezes a possibilidade já abre a ferida inteira. Robério segurou a foto da irmã grávida. Se for ela, eu vou enterrar minha irmã. Depois de 30 anos, vou enterrar minha irmã. Damião colocou a mão em suas costas, e ela vai sair da história deles para entrar na de vocês. Robério chorou com o rosto na poeira. Damião chorou também. Por Lídia. Por Caio, que talvez tenha tentado tarde demais. Por Teresa, que carregou o segredo como quem carrega uma panela fervendo sem poder largar. Por Lara, por Sofia, por Theo, por ele mesmo, que durante anos achou que paz era não mexer em nada. A perícia confirmou 2 meses depois. Os restos eram de Lídia Patrícia Silva. Não havia material fetal preservado suficiente para a conclusão sobre a gravidez. Robério sofreu com isso. Dizia que até o filho dela tinham roubado do papel, mas o laudo deu uma verdade possível. A família enterrou Lídia em um cemitério simples, numa manhã clara. Damião foi. Lara também. Sofia levou uma flor branca. Theo ficou no colo da mãe, sem entender o silêncio. No enterro, Robério falou pouco. Minha irmã não fugiu. Minha irmã não nos abandonou. Minha irmã tentou impedir que roubassem casas de gente pobre e pagou com a vida. Agora ela tem chão com nome. Obrigado. Damião ficou no fundo. Não queria protagonismo naquele luto, mas Robério o chamou. Vem cá. Damião se aproximou. Robério entregou a ele uma cópia da foto de Lídia sorrindo. Não a foto grávida triste, mas uma outra,
dela na feira segurando um pastel, para colocar na Casa Azul. Ela também protegeu aquele lugar. Damião aceitou. Na sala da rua Itamogi, ao lado da moldura com a madeira da janela, passou a haver 2 fotos. Teresa costurando, Lídia sorrindo com pastel na mão. Quem entrava perguntava. Damião contava curto, porque dor repetida sem cuidado vira espetáculo, mas sempre dizia o nome inteiro. Lídia Patrícia Silva. Com o tempo, Lara voltou a dar aulas. No primeiro dia, ficou 20 minutos parada no portão da escola, sem coragem de entrar. Damião estava no carro com Theo. Quer ir embora? Ela respirou. Quero, mas vou entrar. Então entra querendo ir embora mesmo. Coragem não exige vontade. Ela riu. Você anda muito filósofo. É velhice. Quando o joelho falha, a frase tenta compensar. Lara entrou. Saiu 4 horas depois com tinta guache no braço e um sorriso cansado. Damião viu de longe e soube que aquela era uma vitória que juiz nenhum registrava. Sofia, por sua vez, começou a fazer perguntas. Criança percebe buraco de conversa. Meu pai é bandido? Damião não estava pronto. Lara também não. Mas mentira pequena vira parede grande. Sentaram as 2 no quintal. Lara disse, seu pai fez coisas muito erradas e machucou muita gente. Ele está respondendo por isso. Você pode sentir saudade de partes boas e raiva das ruins. As 2 coisas cabem. Sofia pensou, eu posso não querer ver ele? Pode. E se um dia eu quiser? Lara segurou a mão dela. A gente conversa e vê como te proteger. Sofia olhou para Damião. Vô, você odeia ele. Damião olhou para a roseira. Hoje não. O ódio dá muito trabalho e eu já trabalhei demais. Então acabou? Não. Mas melhorou. Era a resposta mais honesta. Quando o recurso de Vitor foi negado, ele escreveu uma carta para Lara. A carta veio por intermédio do advogado, cheia de palavras bonitas. Arrependimento, saudade, família, erro, pressão, pai autoritário, negócios herdados. Lara leu uma vez, depois entregou a Damião. Queimou. Não, disse ela. Guarda. Um dia, se meus filhos perguntarem por que eu não voltei, eu mostro. Você acha que ele escreveu de verdade? Lara olhou para o papel. Ele escreveu para a juíza que talvez leia depois. Não para mim. Damião sorriu com tristeza. Lara estava aprendendo a ouvir o som por trás da frase. Teresa teria orgulho. No 2º aniversário de morte de Teresa, a família fez almoço simples. Feijão tropeiro, frango com quiabo, arroz, salada, pudim. Dona Celina veio de carro de aplicativo pago por Murilo. Robério trouxe mexerica. Júlia trouxe um bolo torto que ela jurou ser de padaria, mas todos sabiam que era dela. Henrique apareceu com uma garrafa de suco de uva. Murilo filmou nada. Pela primeira vez, estava ali só como amigo. Antes de comer, Lara levantou um copo. Minha mãe dizia que comida fria ainda alimenta, mas palavra fria mata. Então vou falar quente. Obrigada por não desistirem da gente. Dona Celina chorou. Robério fingiu que entrou poeira no olho. Damião olhou para a cadeira vazia de Teresa e quase disse, senta, mulher, a comida esfria. Quase. Guardou a frase no peito. Depois do almoço, Sofia pediu para ouvir uma história da avó. Damião contou de quando Teresa enfrentou um fiscal que queria multar uma vizinha por vender bolo na calçada. Contou imitando a voz dela. O senhor multa a fome também, ou só quem tenta vencer ela? As crianças riram, mesmo sem entender tudo. Adultos riram com água nos olhos. Ao anoitecer, quando todos foram embora, Lara ajudou Damião a lavar louça. Pai, você acha que a mamãe teria contado um dia? Ele enxugou um prato devagar. Acho que ela estava tentando. A doença correu mais rápido. Eu fiquei com raiva dela. Eu também. Lara olhou surpresa. Você nunca disse. Porque raiva de morto não tem onde bater. Mas tem que admitir, senão vira culpa. Ela apoiou o quadril na pia. E passou? Virou outra coisa. Saudade com pergunta. Lara assentiu. A minha também. Naquela noite, Damião sonhou com Teresa. Não um sonho dramático. Ela estava no quintal, regando a roseira com um balde furado. Ele dizia que a água estava vazando. Ela respondia, água que cai também molha, dame. Para de reclamar e segura o vaso. Acordou rindo. A vida não ficou perfeita. Nenhuma história honesta acaba com tudo limpo. Havia audiências, recursos, contas, terapia de Lara, pesadelos de Sofia, consultas de Theo, dores no joelho de Damião. Havia vizinhos que antes acusaram e agora exageravam na gentileza.
como se pão de queijo apagasse comentário cruel. Havia dias em que Lara sentia falta do homem que achou que Vitor era, e se odiava por isso. Havia noites em que Damião passava pela janela azul e sentia um aperto, perguntando por que Teresa não confiou nele antes. Mas havia também café de manhã com todos na mesa. Havia Sofia pintando a roseira em trabalhos da escola. Havia Theo dando os primeiros passos no mesmo piso vermelho onde Lara caiu quando bebê. Havia Robério trazendo fruta e contando histórias de Lídia com a voz menos quebrada. Havia Dona Celina ligando para reclamar que Murilo ficou famoso e esqueceu de visitar. Havia Júlia ensinando Lara a proteger senhas e documentos. Havia Henrique dizendo: não peguem papel sem ler como quem reza. E havia a caça, não como monumento, como lugar vivo. Parede descascava, torneira pingava, o telhado ainda pedia reparo, mas ninguém mais falava dela como coisa velha atrapalhando o progresso. A rua Itamogi, número 318, virou ponto de encontro para moradores ameaçados por golpes. Uma vez por mês no quintal, Henrique e Júlia orientavam famílias. Murilo chamava de mutirão da Casa Azul. Damião achava nome besta, mas deixava. Numa dessas tardes, uma senhora chamada Dona Margarida apareceu com um contrato de empréstimo que nunca assinou. Tremia tanto que mal segurava a caneta. Damião serviu café. Eu tenho vergonha, ela disse. Vergonha é deles. A senhora só trouxe o papel para o lugar certo. Ela chorou. Lara sentou ao lado dela, explicou devagar. Damião viu a filha falando com firmeza e doçura, sem se diminuir. Pensou que talvez aquela fosse a verdadeira resposta para Vitor. Não cadeia, não manchete, mas Lara ajudando outra mulher a sair do medo. No fim daquela tarde, Sofia colou um cartaz no portão. Antes de assinar, pergunta. Damião achou simples e perfeito. Perto do Natal, chegou uma carta da prisão. Dessa vez, para Damião. O remetente era Vitor. Ele deixou sobre a mesa um dia inteiro antes de abrir. Lara disse que ele não precisava ler. Henrique disse que poderia guardar fechado. Dona Celina, por telefone, disse: carta de cobra a gente abre com cabo de vassoura. Damião riu e abriu sozinho à noite. A carta era curta. Damião, você tirou tudo de mim. Minha esposa, meus filhos, minha empresa, meu nome. Espero que esteja satisfeito. Você fala de verdade, mas nunca quis entender a minha. Eu cresci ouvindo que meu irmão morreu por causa de uma mulher ambiciosa e de gente como vocês. Talvez eu tenha feito coisas erradas, mas vocês também fizeram. Sua esposa escondeu prova. Sua filha me traiu. Você me expôs. Um dia Theo vai querer saber quem eu sou, e eu vou contar. Damião leu 2 vezes. Depois pegou o papel e respondeu: Vitor, eu não tirei tua esposa. Ela saiu. Não tirei teus filhos. Eles foram protegidos. Não tirei teu nome. Você escreveu nele o que fez. Quando Theo quiser saber, ele saberá com documentos, não com veneno. Eu não tenho medo de história completa. Você tem. Damião. Henrique disse que não enviasse. Lara pediu para ver. Leu, dobrou e disse: envia. Eu assino embaixo. Damião enviou. Nunca recebeu resposta. O Natal foi no quintal. Luzes simples na janela azul. Sofia pendurou uma estrela torta. Theo tentou comer papel de presente. Lara fez rabanada usando receita de Teresa. Queimou a primeira leva. Acertou a segunda. Damião colocou a foto de Teresa e Lídia numa mesinha com flores. Robério olhou para as fotos e disse: engraçado. Elas nunca foram amigas de sentar para tomar café, né? Damião pensou. Foram de guerra. Às vezes é mais forte. À meia-noite, fogos estouraram longe. Sofia tapou os ouvidos. Theo chorou. Lara abraçou os dois. Damião olhou para a rua. Por um segundo, viu a casa como Teresa talvez via. Pequena diante de prédios, frágil diante de empresas, mas cheia de gente viva. Uma casa não vence concreto sozinha. Vence quando se torna impossível derrubar, lá sem que todo mundo veja. No começo do ano seguinte, a prefeitura anunciou revisão de todos os processos ligados a Horizonte Novo. 2 servidores foram afastados. O doutor Renato, aquele do salão, perdeu cargo comissionado e virou investigado. Outras empresas do grupo foram bloqueadas. O caso de Lídia virou denúncia separada contra envolvidos ainda vivos por ocultação de cadáver e fraude processual antiga, na medida possível. Augusto Galvão, morto, não sentaria no banco dos réus, mas seu nome saiu dos discursos de benfeitor urbano e entrou nos autos como mandante provável. Robério levou a mãe.
já falecida, simbolicamente ao túmulo da irmã, colocou sobre a lápide uma foto dela com Lídia criança. Chorou menos que no primeiro dia. Às vezes, enterrar direito organiza até a dor. Damião foi com ele. Na volta pararam num bar de estrada e comeram pão com linguiça. Robério perguntou: "Você acha que se Teresa tivesse aberto tudo em 2008, Lídia aparecia antes?" Damião ficou olhando o copo de café. "Arro." Robério assentiu. "Eu também." A resposta doeu, mas não destruiu. Amizade verdadeira permite dizer o que machuca sem virar faca. "Mas acho outra coisa", continuou Robério. "Se ela não tivesse guardado nada, talvez a gente nunca soubesse. Então eu fico entre raiva e gratidão. Eu moro nesse lugar faz tempo", disse Damião. Entre raiva e gratidão. Eles brindaram com café. No dia em que Theo completou 1 ano, começou a andar de verdade. Deu 5 passos da cadeira até a janela azul. Todos gritaram. Ele assustou e caiu sentado. Sofia declarou que o irmão tinha escolhido a janela porque era inteligente. Lara filmou. Damião, sem querer, chorou. "Pai, você está chorando?" Caiu poeira. Dentro de casa, poeira é atrevida. Lara riu e abraçou o pai de lado. Naquela noite, Damião abriu o caderno dos netos e acrescentou uma linha. Theo andou até a janela. A casa aprovou. Depois riscou "DU" escrito errado. Resmungou que estava misturando língua por causa de vídeo na internet e reescreveu em português mesmo. Theo andou até a janela. A casa aprovou. Deixou assim. Nem toda falha precisa correção. Um domingo, meses depois, um casal jovem bateu no portão. Queriam conhecer a casa da reportagem. Damião quase mandou embora. Não queria virar atração. Mas a moça estava chorando. Disse que a mãe dela, em Venda Nova, tinha assinado procuração sem entender e agora poderia perder o lote. Damião abriu o portão. Foi assim que entendeu. A história não terminava porque o problema era maior que sua família. Mas também entendeu que ele precisava viver, não só lutar. Por isso estabeleceu regra. Mutirão só uma vez por mês. Domingo de almoço era família. À noite, celular desligado. Teresa teria dito que até guerra precisa de panela no fogo. O 3º ano trouxe a notícia que Damião não esperava. Vitor conseguiu progressão de regime. Lara soube pelo advogado. Ficou quieta o dia inteiro. À noite disse: "Eu tenho medo de ele aparecer." Damião não respondeu com promessa vazia. Reforçaram medida protetiva, avisaram escola, condomínio da irmã de uma amiga, onde Lara às vezes ficava, atualizaram contatos. Júlia instalou câmeras simples. Murilo orientou sobre exposição. Henrique cuidou da parte legal. Damião queria dizer: "Ele não encosta em você." Mas aprendeu que proteção não é frase, é rede. Vitor não apareceu. Mandou apenas pedido judicial para visitar Theo. Lara tremeu quando recebeu. A equipe jurídica respondeu com histórico de violência, parecer psicológico e recomendação de visita, assistida apenas se um dia fosse deferida. O processo seguiria lento. Sofia, mais velha, ouviu parte da conversa. "Ele que veio a fé o Theo." Lara assentiu. Também pode querer. Eu não quero. Você não é obrigada agora. E quando eu crescer?" Lara acariciou o cabelo dela. "Quando crescer, você decide com sua cabeça inteira, não com medo de ninguém." Damião ouviu da cozinha e pensou que aquela frase valia mais que muita sentença. No aniversário de 65 anos de Damião, Murilo apareceu com uma surpresa, uma placa pequena, feita pelos moradores, para colocar no salão comunitário. Nela estava escrito: "Em memória de Lídia Patrícia Silva e Teresa Arantes. A verdade também mora onde tentam derrubar." Damião leu e precisou sentar. "Eu não gosto dessas coisas", disse. Dona Celina, presente com uma bengala nova, retrucou: "Gosta sim, só não gosta que vejam você gostando." Todos riram. A placa foi instalada no salão, não na casa. Damião fez questão. Casa era casa. Memória pública ficava onde o povo se reunia. Na cerimônia simples, Robério falou o nome da irmã. Lara falou o nome da mãe. Sofia leu um texto escrito por ela. "Minha avó Teresa costurava roupa e segredo. A Lídia guardou provas. Meu vô achou. Minha mãe ficou forte. Eu acho que casa é quando as pessoas contam a verdade mesmo chorando." Damião não conseguiu bater palma de imediato. Estava ocupado demais segurando o peito por dentro. Depois, sozinho por 1 minuto no corredor do salão, encontrou Henrique. "Você está bem?" "Estou." Mentira moderada. "Estou melhor que antes." "Aí acredito."
Henrique entregou a ele uma cópia da decisão final cível que confirmava a anulação definitiva do contrato falso e reconhecia dano moral contra Damião e Lara. A indenização não era fortuna, parte veio de bens bloqueados. Damião separou uma quantia para reformar o telhado, outra para estudo dos netos e doou uma parte para criar um fundo simples de apoio jurídico a moradores vítimas de fraude. Lara perguntou: pai, você não quer viajar? Comprar um carro melhor? Quero telhado que não pingue. Já é luxo. Você merece mais. Eu tenho mais. Só não estaciona na garagem. Ela revirou os olhos, mas sorriu. O telhado foi reformado em agosto. Pedreiros subiram, quebraram, trocaram telhas. Damião ficou fiscalizando como velho chato, oferecendo café a cada meia hora. Em uma das vigas, acharam outro papel enrolado. Por um segundo, todos congelaram. Mas era apenas uma lista antiga de compras de Teresa. Arroz, linha branca, vela, remédio de pressão, doce para Sofia. Damião guardou como se fosse tesouro. Isso não é prova de nada, disse Lara. É prova de vida. No fim daquele dia, a chuva caiu forte e pela primeira vez em anos, nenhuma gota entrou. Damião ficou no meio da sala, ouvindo a água bater no telhado novo. Theo correu em círculos. Sofia fazia dever. Lara corrigia atividades dos alunos. A casa segurava. Foi quando o celular de Damião apitou com uma mensagem de número desconhecido. Seu Damião, meu nome é Priscila. Minha mãe trabalhou na casa dos Galvão depois da dona Edna. Ela deixou uma fita com meu tio antes de morrer. Tem o nome do sítio e de um policial. Eu vi sua reportagem. Posso confiar no senhor? Damião leu devagar. Por um instante, sentiu o velho peso querendo voltar inteiro. A história ainda tinha túneis. Sempre teria. Ele olhou para Lara. Ela percebeu. O que foi? Ele pensou em esconder para não assustar. Pensou em resolver antes. Pensou como Teresa talvez pensou tantas vezes. E justamente por isso, fez diferente. Entregou o celular para a filha. Chegou outra janela. Dessa vez a gente abre junto. Lara leu. Respirou fundo. Chamou Júlia, Henrique, Murilo e Robério no grupo. Ninguém correu sozinho. Ninguém carregou escondido. A Casa Azul tinha aprendido. A fita de Priscila não mudaria a sentença de Vitor imediatamente, mas ajudaria a identificar um ex-policial que, em 2008, recebeu para ignorar o desaparecimento de Lídia. A investigação alcançou mais um nome. Mais uma família encontrou resposta. Mais uma mentira perdeu cadeira. Damião não se tornou herói. Herói é palavra perigosa, porque parece que a pessoa não sente medo nem erra. Ele sentiu medo, errou, teve raiva, quis bater, quis desistir. O que fez diferença foi abrir a pasta quando a mão tremia, ouvir a filha quando a vergonha dela falava baixo, confiar em gente certa, expor documento antes de expor dor e não deixar o inimigo escolher o lugar da briga. Numa tarde de primavera, sentado no quintal, ele viu Theo tentando arrancar uma pétala da roseira. Sofia gritou: "Não pode. Essa é da Bisa." Theo riu e correu. Lara foi atrás. A cena era tão simples que doía. Damião pegou o caderno dos netos e escreveu a última página daquela parte da história. Quando vocês lerem isto, talvez a casa já esteja diferente. Talvez a rua tenha prédio. Talvez o bairro tenha mudado. Talvez eu não esteja aqui para explicar com minha voz. Então guardem só o necessário. Mentira organizada parece forte, mas precisa que todo mundo fique sozinho. Verdade compartilhada começa fraca, mas cria perna. Foi assim que sua avó Teresa, Lídia, Lara, Robério, Júlia, Murilo, Henrique e tanta gente seguraram uma casa. Eu apenas encontrei a janela. Ele fechou o caderno. Na sala, a madeira quebrada no quadro parecia pequena demais para tanta história. A foto de Teresa sorria com os olhos. A de Lídia segurava o pastel como quem não sabia que um dia viraria símbolo. Damião passou por elas e apagou a luz. Antes de dormir, ouviu Lara na cozinha falando com Sofia. Mãe, a avó Teresa foi errada ou certa? Lara demorou. Foi humana. Fez uma coisa errada por um motivo que achou certo. Depois a gente tentou consertar sem esconder mais. E a Lídia foi corajosa. E o vovô? Lara riu baixo. Teimoso. Damião, no corredor, sorriu. Sofia completou. Teimoso bom. Ele foi para o quarto antes que percebessem que estava escutando. Deitou do lado da cama que ainda parecia de Teresa, mesmo com lençol novo. Pela janela, entrava a luz amarela do poste. A casa rangia pouco, como sempre rangia quando esfriava.
Antes, ele achava barulho de coisa velha. Agora sabia. Era a casa se ajeitando para continuar de pé. Fechou os olhos. E pela primeira vez desde o envelope no batente, dormiu sem sonhar com contrato, sirene ou porta trancada. Sonhou com um ônibus vazio descendo a Avenida Afonso Pena ao amanhecer. No último banco, Teresa e Lídia conversavam como velhas conhecidas. Quando ele olhou pelo retrovisor, Teresa levantou a mão e disse: "Dirige, dame. O caminho você já sabe." Ele acordou com o sol no rosto e cheiro de café vindo da cozinha. Lara estava de pé, preparando pão na chapa. Sofia reclamava do uniforme. Theo batia colher na mesa. A vida, barulhenta e imperfeita, chamava. Damião levantou, calçou os chinelos e foi. Porque algumas histórias não terminam quando o culpado é levado. Terminam quando a vítima volta a fazer café sem pedir licença ao medo. E naquela manhã, na Casa Azul da rua Itamogi, o café estava forte, a janela aberta, e ninguém precisava mais sussurrar. Se essa história mexeu com você, deixa seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal. Às vezes, uma verdade escondida numa casa pode salvar uma família inteira.